Olá, pessoal. Então, dando continuidade, nós falamos um pouco sobre a anatomia da traqueia e dos brônquios, e agora vamos falar sobre os pulmões, né? Esses órgãos incríveis, né? O pulmão direito, o pulmão esquerdo. Primeira informação, o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo, e por que isso? Ora, pela presença desse órgão aqui que é o nosso coração. Apesar do coração estar localizado na parte central do tórax, um espaço chamado de mediastino, ele se projeta para o lado esquerdo, né? Normalmente ele tem o seu ápice voltado para o lado esquerdo e com isso ocupa uma região aqui do nosso pulmão esquerdo. Por isso, os pulmões são diferentes. O pulmão direito é maior, o pulmão esquerdo é menor por conta da presença do coração. E ainda o pulmão direito ele é formado, ele possui 3 lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. O pulmão esquerdo, apenas 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Bom, então estão localizados na cavidade torácica, lateralmente ao nosso coração, e possuem envoltório, chamado de pleuras. Essas pleuras são as nossas pleuras parietal, aderida na parede do tórax, e a pleura visceral, localizada sobre o órgão. Observando, então, nessa imagem, a projeção, nós podemos perceber aqui a impressão cardíaca, essa marca que o coração faz no pulmão esquerdo, denotando, então, ocupando essa região, tornando o pulmão esquerdo um pouco menor do que o pulmão direito. Quando nós observamos, então, este órgão, aqui nós temos um pulmão de um indivíduo normal, pulmão direito com os 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, pulmão esquerdo superior e inferior, separado pela fissura oblíqua. Já no pulmão direito nós temos 2 fissuras, a fissura oblíqua e a fissura horizontal. A fissura horizontal separa o lobo superior do médio, e a fissura oblíqua separa o lobo superior e médio do lobo inferior. Aqui nessa imagem, um pulmão de um indivíduo fumante, ou que trabalhou numa carvoaria, trabalha numa mineradora, que possui, então, uma inalação de uma alta concentração de poluentes, Então, o pulmão ele acaba formando esses pigmentos, ficam marcados, esse pigmento ele acumula-se no tecido pulmonar, uma situação chamada de antracose, então é o acúmulo de pigmentos, derivados de carvão nos tecidos pulmonares, Então a gente consegue identificar claramente aí, a diferença entre um pulmão de um indivíduo fumante e um indivíduo não fumante. Observando nessa imagem, nós podemos observar, então, a presença aqui da pleura parietal. Então, pleura parietal é esse tecido, que fica aderido na parede do tórax, Então, diferente da visceral, que fica aderida na parede, no órgão mesmo, Então, a pleura parietal, seria dessa forma aqui, aderida, para cada um dos pulmões eu tenho uma pleura, fica grudadinha na parede do tórax e internamente aderida ao órgão nós teremos a pleura visceral. Observando mais proximamente, então aqui o pulmão, a pleura visceral aderida ao órgão e a pleura parietal aderida à parede do tórax. Entre as 2 pleuras eu tenho a cavidade pleural que possui um líquido surfactante ali, um líquido que impede que essas pleuras fiquem grudadas, que elas fiquem aderidas. A gente chama de colabamento das pleuras, Então, para que elas não fiquem aderidas, existe um líquido, que lubrifica. Isso é bom, porque permite o movimento de expansão pulmonar, mas também, se tiver um trauma, por exemplo, a pessoa ela acabe caindo, tendo um trauma torácico, pode ocorrer uma resposta inflamatória, e ocorra a produção excessiva, de líquidos, E aí provoque um pneumotórax ali, levando à dificuldade respiratória, Então, nessa imagem, a gente pode observar o ápice do pulmão,
a impressão cardíaca no pulmão esquerdo, né? Bem visível isso na aula prática. A gente pode observar aqui a face diafragmática, né? Onde tem o contato com o músculo diafragma, a incisura cardíaca no pulmão esquerdo. Tudo isso leva, então, a essa característica desse pulmão esquerdo ser menor. A gente pode observar isso com mais detalhes nas próximas imagens. Observando aqui num corte transversal, né, podemos observar a pleura parietal, a pleura visceral, e entre elas nós temos um espaço que é a cavidade pleural. Então, nessa cavidade existe um líquido, né, que impede o colabamento dessas pleuras e permitindo assim um movimento livre, né, de expansão pulmonar. O pulmão direito, como é maior, possui um ápice, possui uma base, tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Possui duas fissuras, fissura horizontal, que separa o lobo superior do médio, e fissura oblíqua, que separa, então, o lobo superior e médio do lobo inferior. Já no pulmão esquerdo, ele possui um ápice, possui uma base, né? Possui uma incisura cardíaca, nós vimos ali no slide anterior, possui apenas uma única fissura, fissura oblíqua, que separa o lobo superior do lobo inferior. No entanto, o pulmão esquerdo ele possui a tentativa de formação de um terceiro lobo, que é a língula pulmonar, né? E essa língula é somente essa extremidade aqui, tá? A língula pulmonar é somente a extremidade inferior, aqui, ó. Então, essa extremidade inferior do nosso lobo superior, essa estrutura aqui é a nossa língula pulmonar, tá? Então, a língula ela faz parte do lobo superior. É a tentativa de formação de um terceiro lobo. Nós vimos lá nos brônquios que a traqueia divide em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Os brônquios principais formam os brônquios lobares, que se dividem em brônquios segmentares, bronquíolos e, no fim, os alvéolos. Então, aqui nós temos os alvéolos pulmonares, né? Aproximadamente 300 milhões de alvéolos pulmonares, e que nessa região é onde ocorre a hematose, onde ocorrem efetivamente as trocas gasosas, né? E por que isso? Porque a membrana respiratória, que é essa membrana fina entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, ela é muito delgada, ela é muito fina. Possui poros ainda, que permite essa troca de gases, né? Então, os espaços endoteliais. Então, nessa membrana respiratória, por ela ser muito delgada, por ela ser muito fina, ela possibilita, então, essas trocas gasosas. Quando nós observamos, né, esse processo todo de hematose, então ele ocorre entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, né? Então, como eu disse para vocês, o sangue ele vem circulando, né? O sangue circula ali pelos capilares. Existe uma membrana muito delgada, chamada de membrana respiratória. Essa membrana, então, ela possibilita a troca, né, gasosa, a hematose. Então, o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono ele é eliminado, né, para que ele seja expirado, né, ele seja eliminado, então, né, do nosso sistema respiratório, tá? Esse é um processo que, para cada um dos alvéolos, ele ocorre dessa maneira. À medida que nós envelhecemos, os nossos alvéolos vão perdendo capacidade. Essa membrana ela pode ficar mais grossa, mais espessa, dificultando, né, esse processo de troca gasosa. Além disso, né, com o envelhecimento, os nossos alvéolos
perdem elasticidade, né, e conseguem expandir menos. Imaginem vocês, é o mesmo processo de uma bexiga, né? Você enche a bexiga quando ela está nova e você solta, o ar todo esvazia. Se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, beleza. Agora experimenta deixar essa bexiga cheia, esvazia ela e vê o que acontece. Ela perdeu elasticidade. E isso acontece com os nossos alvéolos. À medida que nós envelhecemos, eles perdem elasticidade. E com isso, dificulta esse mecanismo, esse processo, então, de hematose. Como os músculos respiratórios, nós temos o principal deles é o diafragma. Então, o músculo diafragma é o principal músculo da inspiração. Ele é controlado por um nervo que tem origem lá na região cervical, chamado de nervo frênico, né? Ele começa em C3, C4 e C5, então lá na medula espinhal lá na região cervical, forma esse nervo chamado de nervo frênico, né? E ele controla os movimentos, ou controla a contração do diafragma. Ainda auxiliam nesse processo respiratório o trapézio, os músculos escalenos, o músculo esternocleidomastoideo e os músculos intercostais externos. São todos músculos acessórios da respiração. Então, o principal da inspiração é o diafragma, mas quando existe necessidade, ele pode recrutar outros músculos. Trapézio, esternocleido, escaleno e os intercostais externos. Então aqui nós podemos observar as cúpulas, né, diafragmáticas. Então aqui o diafragma que separa o tórax do abdômen e aqui o nervo frênico, né, que controla então esses movimentos, né, de contração do músculo diafragma. Aqui as nossas cúpulas diafragmáticas, aqui o coração, o esôfago, né, a nossa aorta. Então aqui observando justamente essa disposição aqui das cúpulas diafragmáticas. A expiração é um processo passivo. A inspiração ela é ativa. Eu preciso contrair o diafragma para que o ar entre. Eu preciso gerar uma pressão negativa no tórax para que o ar seja aspirado. Já a expiração, a eliminação do ar, ela é passiva. E por que ela é passiva? Porque ela é dependente da retração elástica dos pulmões. Lembram que agora há pouco eu falei para vocês que os nossos alvéolos funcionam como bexigas? Eles têm fibras elásticas. Então, quando eles insuflam, promove a hematose, e aí essas fibras elásticas elas retornam. Então, a retração elástica dos pulmões. E essa retração elástica ela é suficiente para promover a expiração. Agora, quando eu tenho a expiração forçada, estou falando, quando você fala mais alto, você percebe que você contrai o abdômen. Quando você ri muito, não fica com a barriga doendo, né? Ou quando você faz força para soprar, né? Tudo isso é considerada como sendo expiração forçada. Na expiração forçada, aí sim, nós temos a participação dos músculos abdominais e dos músculos intercostais internos. Então, os músculos abdominais, eles ficam na região do abdômen, o reto abdominal, o nosso oblíquo externo do abdômen, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Por isso que quando vocês vão na academia, né, tem várias formas de fazer ou de trabalhar os músculos abdominais, né, porque são diversos músculos, né? Então aqui o que forma os gominhos aqui na parede anterior do abdômen é o reto abdominal. Na parte lateral, o oblíquo externo. Tem um externo, tem um interno, mas aqui não está mostrando. E o músculo transverso do abdômen, que funciona como uma cinta, aqui, né, mantendo todo o conteúdo abdominal posicionado. Aqui nós temos 2 exemplos, né, bem interessantes sobre
algumas doenças do sistema respiratório que vocês me perguntaram na aula prática. Aqui em cima, nós vamos observar primeiro a ocorrência de uma condição alérgena, que é a asma. Então, devido a pessoa em contato com poeira, com pólen, em contato com alguma condição ambiental, ele tem uma resposta alérgica na traqueia e nos brônquios, né? Então, ocorre a broncoconstrição. Vejam, essa substância alérgica provocou, então, a contração dos brônquios, o que reduz o calibre desses brônquios e dificulta a passagem do ar. Já nesse caso aqui embaixo, nós temos uma outra situação, né? Aqui na imagem inferior, é uma condição a qual eu posso ter também uma resposta alérgica, mas em geral uma resposta mais intensa, que é a bronquite, né? Bronquite, então, eu posso ter, além da broncoconstrição, nós vamos ter uma intensa produção de muco, né? Então, olha aqui, eu tenho muito muco sendo produzido e a pessoa ela tem muita tosse, né? Com isso, também dificulta, né, o processo de hematose. Então, tenho a substância alérgena, pode ser também por conta de um micro-organismo patogênico, que leva, além da broncoconstrição, leva à produção de muco excessivo e que o indivíduo tem também a tosse. Tá? Então, são duas condições que vocês me perguntaram, estou mostrando aqui a diferença, né, interna para que vocês observam. Então, aqui nós já vimos, né, o pulmão de indivíduo fumante, não fumante, e aqui uma das consequências mais graves do tabagismo é o câncer de pulmão. Né? Então, o câncer de pulmão ele tem relação direta com os poluentes ambientais e com o hábito de tabagismo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem uma mensagem e nós vamos nos falando. Beleza? Uma excelente semana para vocês e até mais.